Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Resolvendo Desafios. Não é clickbait, eu sei que pode ter vindo muita gente aí pela thumb, não é clickbait. Hoje a gente vai realmente aprender uma técnica de otimização muito bacana, tá? Que faz parte de um conjunto de técnicas. Vocês talvez já tenham ouvido falar do Dynamic Programming, tá? Hoje eu vou trazer uma das técnicas que englobam o Dynamic Programming. Para resolver um desafio que muita gente talvez já tenha ouvido falar, que é da sequência de Fibonacci, tá? Vamos lá que eu vou explicar para vocês direitinho o que é isso, tá? Não vou nem entrar muito no enunciado, tá? Porque eu vou mais entrar já logo para mostrar um exemplo do que é a sequência de Fibonacci, mas ela é uma questão dita como fácil no LeetCode, tá? Sem a ideia do Dynamic Programming, ela é de fato uma questão fácil. E também não é como se ela fosse muito difícil com o Dynamic Programming, não, tá? Então, o que quer dizer? Olha só. Se eu pedir o 8º número da sequência de Fibonacci, o que é que o seu programa ele teria que retornar? Ele teria que retornar 21. Tá, mas por que ele tem que retornar 21? Porque, olha só, do que é feita a sequência de Fibonacci, tá? Os primeiros números da sequência de Fibonacci são 0 e 1, ok? E a partir daí, os próximos números são sempre a soma do número anterior e do anterior do anterior, ou seja, o n-1 e o n-2. Tá, o que é que isso quer dizer? Vai ficar bem intuitivo agora. A gente vai dizer que o número 0 aqui no meu índice 0 é 0 e no meu índice 1 é 1, beleza? É assim que começa a sequência. Então, o próximo número ele vai ser a soma de 0 mais 1, que é 1. O próximo número ele vai ser a soma de 1 mais 1, que é 2. O próximo número vai ser a soma de 2 mais 1, que é 3. Depois 3 mais 2, que é 5. Depois 5 mais 3, que é 8. Depois 8 mais 5, dá 13. Depois 13 mais 8, que dá 21. Beleza? Se você contar aqui comigo, aqui a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente chega no 8º número da sequência de Fibonacci, que é 21. E qual que é o 100º número da sequência de Fibonacci? Bom, essa é a ideia do programa, é você dizer qual que é o enésimo número da sequência de Fibonacci. Simples assim, né? Chuchu. Beleza. As empresas que fazem essa pergunta desse jeito, tem poucos reportes, tá? São a Amazon, Microsoft, Adobe e Apple. Por que são poucos reportes? Porque essa questão é o caso mais básico que a gente pode usar, um dos mais básicos que a gente pode usar, tá? E Dynamic Programming, ele serve para resolver várias outras coisas, vários problemas bem complexos que eu vou trazer mais para frente, que são perguntados de outras formas. Essa é uma pergunta, é o básico do Dynamic Programming que eu estou trazendo aqui para vocês terem pelo menos uma ideia inicial de como é que funciona essa técnica, né? E de por que ela vai otimizar o algoritmo em bilhões de vezes, tá? Vamos lá. Qual que seria a solução que a gente chama de naive, né? A solução ingênua. Sabendo que fib de n, ele é fib de n-1 mais fib de n-2, como eu mostrei para vocês lá, né? Ou seja, o número menos 1 e o número menos 2, né? Aí eu somo os dois, eu tenho o meu fib de n, que é o meu número atual, tá? Então, eu vou montar aqui para vocês como se fosse uma sequência de chamadas recursivas para vocês entenderem como é que o programa vai funcionar, tá? Ou seja, para eu saber o fib de 5, tá? Vamos supor que eu quero saber o fib de 5, eu preciso saber o fib de 4 e o fib de 3, tá? Mas eu não vou só fazer a parte do 4 aqui, depois eu vou lá para a parte do 3, tá? Então, a gente precisa saber o fib de 4. Para saber o fib de 4, eu preciso saber o fib de 3 e o fib de 2. Só que aí, para eu saber o fib de 3, eu preciso saber o fib de 2 e o fib de 1. Para eu saber o fib de 2, eu preciso saber o fib de 1 e o fib de 0. Não se esqueça que aqui, eu volto aqui para o 4, eu preciso saber o fib de 2. Eu vou repetir a operação. Eu preciso saber o fib de 1 e o fib de 0. Lembra lá que o fib de 1 e o fib de 0 são casos base, né? O fib de 0 é 0 e o fib de 1 é 1. Beleza? A partir daí você consegue saber qualquer número da sequência de Fibonacci. Por quê? Para eu saber o fib de 2, eu só preciso saber o fib de 1 e o fib de 0. Para eu saber o fib de 3, eu já sei o fib de 2 e tenho que saber o fib de 1. Tá beleza? Só que aqui, eu vou agora mostrar a árvore inteira para vocês, né? Vou pegar a parte da direita aqui que vem o 3, né? Então, fib de 5, precisa saber fib de 4 e fib de 3. Perceba que eu estou repetindo algumas coisas aqui, né? Olha só, o fib de 3 está aqui na esquerda, eu tenho o fib de 3 aqui de novo. O fib de 2, ele se repete algumas vezes aqui também, tá vendo? Só nessa árvore pequena aqui, ele se repete 3 vezes, né? O fib de 2. O fib de 3 se repete 2 vezes, certo? Imagina, agora, se você observar aqui, você vai perceber que essa
essa árvore ela tem sempre a tendência de duplicar, tá? Olha só, porque aqui eu tinha um elemento, agora aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, tá? Aqui eu tenho 6, mas nos últimos elementos ele não vai dobrando, mas nos finais ele não vai dobrando, mas na maioria ele vai sempre dobrando, então a tendência é tipo ter 1, depois 2, depois 4, depois 8. E você tem que realizar essas operações de uma forma exponencial, que é justamente a complexidade de tempo dessa abordagem, que é 2 elevado a n. Cassiano, o que exatamente quer dizer 2 elevado a n? Aí eu vou começar a trazer para vocês alguns exemplos para ficar bem claro de como vai acontecer a otimização disso aqui. Se eu tiver que pegar o 30º número da minha sequência de Fibonacci, eu vou ter que executar, isso aqui dá 1 trilhão, é isso, né? Aqui é centena, aqui é milhão, não, desculpa, aqui é centena, aqui é milhar, aqui é bilhão, né? Então, 2 elevado a 30 dá 1 bilhão de operações, certo? 2 elevado a 40, acho que aqui vai dar 1 trilhão, né? É tanto número que eu já devo estar me perdendo aí. E 2 elevado a 100 desse número enorme aqui que eu não quero nem saber, tá? Então perceba como isso vai crescendo de uma forma meio absurda. E eu garanto para você que o seu computador vai chorar lágrimas de sangue para tentar calcular o 100º número da sequência de Fibonacci, inclusive números menores. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Então, o algoritmo em si de Fibonacci ele é muito simples, tá? Eu vou criar vamos usar Python aqui, eu vou criar uma função chamada fib, tá? Que recebe n, beleza? E aí, eu vou deixar até o Copilot completar para mim. Vou só fazer uma melhoria aqui. Na verdade, se n menor do que 2, acho que fica um código um pouco melhor. Se n menor do que 2, eu retorno n. Caso contrário, eu retorno a sequência de Fibonacci aqui. Isso aqui seria a mesma coisa que eu falar assim, se n igual a 1, retorne 1. Se n igual a 0, retorne 0, né? Eu posso simplificar esse código e dizer se n menor que 2, retorne n, né? Caso contrário, a gente vai fazer a sequência de Fibonacci, né? Usando recursão. E aí, se eu der um print fib de 5, que era que a gente estava brincando lá, né? Vai dar 5, né? Beleza, show de bola, tranquilão, né? Se eu der um fib de 8, que foi aquele outro exemplo lá, olha como tá rápido, né? Olha que beleza, ó. Putz, show de bola, né? 21. Executou aqui em 0.045 segundos, né? Se eu tentar fazer um fib de 30 agora. Vamos lá? Fib de 30 ele executou em 0.3 segundos, né? Pô, até é aceitável ainda, né? Se eu quiser fazer o fib de 50, hein? Vamos tentar fazer o fib de 50? Olha só, ele ainda não executou. E ele vai demorar um tempo para executar, tá? Porque a partir daqui, como o crescimento é exponencial, vai ficar cada vez mais absurdo para sua máquina computar esse resultado. E não importa se sua máquina for um Mac M1, se tiver um i30 aí com 60 milhões de núcleos e sei lá, vai demorar, cara, porque isso é um algoritmo mal otimizado, tá? Perceba que está até agora executando, eu vou deixar aí rodando, tá? Eu vou partir para a explicação do Dynamic Program e a gente vai ver se no final essa parte aqui vai ter executado. E a máquina que eu tô aqui é um M1, tá? Então, para você ter uma ideia do quão perigoso é você ter um algoritmo de escala exponencial, tá? A gente vai agora, então, falar de uma técnica que chama memorization, né? Ou memorização, que são justamente para a gente evitar de recalcular alguns valores que a gente já sabe o resultado. Então, por exemplo, para a gente pegar lá a nossa árvore, olha só, o 3 é a maior repetição que a gente tem nesse caso aqui, né? Você executa ele aqui na esquerda, executa ele na direita. Não há necessidade de você executar esse 3 2 vezes. Também não há necessidade de você executar o 2 aqui 3 vezes. Então entende como isso vai virando uma bola de neve? Porque isso é para o fib de 5, que é um dos primeiros números da sequência de Fibonacci. Agora imagina o tamanho dessa árvore aqui para fib de 100, para fib de 200, entende? Então isso fica muito absurdo, fica muito grande, tá? E é por isso que a sua máquina não vai conseguir executar, ela vai conseguir, né, na verdade, só que ela vai demorar uma eternidade aí para executar, beleza? E como que nós vamos otimizar isso? Eu vou remontar a nossa árvore, beleza? Então, para fazer o fib de 5, fib de 4, depois eu vou lá para a direita, tá? Vamos começar aqui na esquerda. Fib de 4, precisa de fib de 2 e de 1, de 3 e de 2, né? Fib de 3 precisa de 2 e de 1, fib de 2 precisa de 1 e de 0.
a gente vai, a partir daqui, guardar os nossos resultados em um hash map, tá bom? Que a gente vai chamar de memo. Então, olha só, a gente chegou aqui no final. Fib de 1 a gente sabe que é 1, Fib de 0 a gente sabe que é 0. E a gente vai voltar para o Fib de 2. Quando nós voltarmos para o Fib de 2, a gente já sabe que Fib de 2 é Fib de 1 e Fib de 0, que já está aqui guardado. Então, 0 mais 1, 1. Beleza. A gente volta para o Fib de 3. Fib de 3 é Fib de 2. E eu teria que recalcular Fib de 1. Só que eu não preciso, porque eu já tenho guardado. Fib de 1 é 1. E Fib de 2 é 1 também. Ou seja, Fib de 3 é 2. Agora eu volto para o 4. Fib de 4 do Fib de 3. Então a gente já tem um Fib de 3, é 2. Eu teria aqui que recalcular o 2. Só que eu não preciso, porque eu já fiz uma vez. Ou seja, Fib de 2 é 1. Certo? Então o Fib de 4 agora vira 2 mais 1, que é 3. E agora se lembra que a gente tinha aquela árvore toda copiada do 3 aqui na direita? Olha só, a gente não precisa mais. Por quê? A gente já fez o Fib de 3 antes. A gente sabe que o Fib de 3 é 2. E a gente já tem o resultado do Fib de 4, que é 3. Então 2 mais 3 é igual a 5. Beleza? Então a gente sai de uma complexidade exponencial para uma complexidade linear. E o que é que isso quer dizer, Cassiano? Olha só. Se eu quisesse calcular o 30º item da sequência de Fibonacci, eu precisaria de 1 bilhão de operações, né? Se eu fizer com Dynamic Programming, eu preciso só de 30, porque ele é linear, né? Ou seja, O de 30 é 30. Ou seja, esse algoritmo para o 30º elemento, ele é 35 milhões de vezes mais rápido. Ou seja, se você executar esse algoritmo aqui 35 milhões de vezes com Dynamic Programming, o algoritmo tradicional ainda não vai ter terminado de executar o dele. E para Fib de 40? E aqui que está a thumb do vídeo. É 27 bilhões de vezes mais rápido. Ou seja, eu dividi esse número aqui por 40, ou seja, 40 cabe 27 bilhões de vezes em cima desse número. Ou seja, se eu executar, eu preciso que esse algoritmo seja executado 27 bilhões, 407 milhões de vezes, para o algoritmo tradicional terminar de executar uma vez só. Então, espero que vocês tenham conseguido entender a dimensão da otimização que existe aqui com o Dynamic Programming. E aí eu não quero nem trazer para n igual a 100, porque eu nem sei que número é esse aqui, dá até preguiça de descobrir. Mas basicamente você vai dividir esse número aqui por 100, né? Significa que ele cabe esse tantão de vezes aqui dentro, né? E, pô, Cassiano, que legal, pô, deve ser muito complicado implementar isso. Cara, não é super simples. Olha só, inclusive, o Fib de 50 ainda não terminou de calcular, tá? E eu nem sei se vai terminar. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui agora é criar eu não consigo, porque eu tô com a execução travada, eu vou ter que parar o algoritmo, tá? Eu travei ele, desistimos, ficou 305 segundos aí, o Fib de 50 ele não executou. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu falei que a gente ia criar um memo, né? Que ele é nada mais do que um hash map, tá? E aí eu tô usando Python, na sua linguagem você cria um hash map de N maneiras, né? Então a primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte. Se existir o Fib de N no memo, tá? Eu retorno o memo na posição N, certo? Deixa eu arrumar aqui a tabulação. Caso não exista, tá? Se N for menor do que 2, eu retorno N. Tá? Não tem problema. E aqui que vem a mágica, olha só. Eu vou dizer agora que o memo de N, ele é igual ao Fib de N-1 mais o Fib de N-2. E aqui eu retorno o memo de N. Olha só que beleza. E agora, eu vou mostrar uma coisa, vocês vão ficar... Olha só, eu vou dar um play aqui. E olha só, já calculou o Fib de 50, tá? E se eu quiser saber agora o Fib de 100, vamos calcular o Fib de 100, você acha que vai demorar? Olha lá, olha o Fib de 100 aí, tá? Então, é brutal a diferença de otimização que a gente consegue usar, que a gente consegue ter em alguns casos usando o Dynamic Programming, tá? E perceba que eu adicionei mais o que? Umas 3, 4 linhas aí. E um algoritmo que antes eu não conseguia executar em tempo hábil, agora eu consegui executar em 0.058 segundos para calcular o Fib de 100, que dá esse número enorme aqui, que eu também não quero nem saber que número é esse, tá? Então, esse é só um gostinho para vocês do que é o Dynamic Programming, tá? E o que é memorização, né? Memorization, enfim. Espero que eu possa ter contribuído para vocês. Se você gostou, deixa um like. Se não tiver inscrito, se inscreve aí.
Se quiser saber mais sobre Dynamic Programming, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não faço uma série de Dynamic Programming, é um tópico muito legal. Espero que você possa aí olhar para os seus algoritmos agora e ver se você pode otimizar eles de alguma forma, cachear os dados de alguma forma. Isso com certeza pode aumentar enormemente o desempenho do seu algoritmo, como você pode ver agora, beleza? Então é isso, gente. Valeu, falou, até a próxima, hein?